Olha, já está em vigor a lei, uma nova lei, inclusive, né, que autoriza testes de DNA em parentes para confirmar a paternidade. A lei foi publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Sávio Martins. Ele está conosco pela internet, ele é especialista em direito da família e vai nos explicar, né, qual é o objetivo dessa lei, né, e como ela pode ser agora aplicada a partir desse momento. Tudo bem, doutor Sávio? Boa noite. Da família e vai nos explicar, né, qual é o objetivo. Como ela pode... Doutor Sávio, deixa eu só pedir ao senhor para ou baixar o volume da TV ou baixar o volume do aplicativo que a gente está conversando aqui, porque senão vai ficar dando o retorno à nossa conversa, tá? A gente vai falar desse assunto porque é um assunto novo, inclusive, e aí, por exemplo, muitas pessoas não conseguem confirmar, por exemplo, que aquela pessoa é o seu pai. Não é? E às vezes aquela pessoa desaparece, some, você não tem mais como comprovar, ou de repente aquela pessoa morreu. E aí a lei agora autoriza, né, que você possa comprovar realmente que você é filho, né, daquele pai, exatamente através do exame de DNA de parentes mais próximos, que são chamados parentes consanguíneos. Não é isso, doutor? Boa noite. Boa noite. Edson, essa lei é muito importante porque ela traz a presunção da paternidade se houver a negativa dos parentes do falecido ou da pessoa que desapareceu, que não foi encontrada, e se elas se negarem a fazer o exame de DNA, os parentes se negarem, haverá presunção de que há paternidade naquele caso. É bom explicar que essa paternidade ela tem que ser aliada a outras provas. Não é só a negativa dos parentes em realizar o exame de DNA. Tem que ter outras provas para que o juiz reconheça essa paternidade posterior à morte do suposto pai. E quando a gente fala em paternidade, a gente está falando em dignidade. Dignidade da pessoa, está falando em também afetividade. A gente não pode confundir, Edson, paternidade com genitor e pai. São figuras diferentes. A lei vai reconhecer a condição de genitor, de pai, mas o vínculo afetivo ele tem que ser trabalhado depois. A lei só resolve a questão jurídica, só para deixar bem claro. Perfeito. E aí é importante a gente explicar isso, porque a gente sabe que muitas pessoas, né, ou não conhecem o pai, ou até têm, né, sabem alguma informação que possa levar, né, a esse pai, mas que, de fato, esse pai não está lá na certidão de nascimento, ele não tem esse reconhecimento da paternidade. Então, a partir do momento em que você possa ter outras provas, como o senhor falou, né, de que realmente possa se haver, naquele momento, ali, com aquela pessoa, alguma relação que seja, de repente, talvez o seu pai, o ideal é o exame do DNA, porque confirma realmente esse vínculo, né, exatamente que ele é o seu pai. Caso não seja possível, né, fazer, então, na própria pessoa, né, possivelmente possa ser seu pai, você pode fazer isso com parentes consanguíneos. Para a gente explicar, teria que ser o quê? Um irmão daquele seu possível pai, um outro filho, ou não vale filho, teria que ser alguém, no caso, antes do pai, assim, ou irmão direto. Como é que funciona, doutor? Boa pergunta, Edson. A lei diz que quem deve fazer esse exame são os parentes mais próximos. Então, quanto mais próximos, os mais distantes são eliminados. Então, o grau de parentesco no direito brasileiro, ele vai até o 4º grau. Então, até o 4º grau. É muito importante a pessoa ter o seu pai no registro, ter a sua referência, ter a sua origem biológica, tem um valor muito grande, não só no campo jurídico, mas no campo psicológico, no campo afetivo, no campo social. Então, essa lei vem trazer dignidade às pessoas. Lembrando que, no caso de o suposto pai estar vivo, desde 2009, a nossa legislação já contempla essa presunção. Se o suposto pai se negar, ele estando vivo, claro, ele também vai haver essa presunção. O juiz vai pegar outras provas e vai fazer o cotejo dessa negativa do exame
e vai conceder a paternidade. Lembrando que não é possível que esse exame seja feito de forma forçada, porque feriria a dignidade, intimidade, privacidade das pessoas. Então, o direito brasileiro, ele tem essa proteção, que são chamados direitos fundamentais. E a gente está vivendo uma época, Edson, em que a valorização, a importância desses direitos, direito ao nome, direito a ter um pai, direito a ter uma mãe, direito a ter uma família, direito a ter um bem de família, todo esse contexto é muito importante, inclusive por questões de saúde. Quando você sabe a sua origem biológica, você pode prevenir doenças, até doenças não só físicas, mas psicológicas também, patologias psicológicas. Perfeito, doutor Salvo, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação, e a gente orienta, se você está exatamente nessa situação, que possa procurar, né, o seu direito na justiça, nas varas da família, defensoria pública, enfim, todos aí podem te atender nessa situação. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Boa noite.